Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel e esse é meu canal. Hoje nós estamos aqui para conhecer a história de uma irmã, que teve uma vida muito sofrida, mas ela se encontrou com Jesus, experimentou da graça e vamos dividir a história dela para o pessoal que pode edificar a vida de alguém. Antes, você me ajuda aí, dá o seu like, comenta, você pode discordar se quiser, de forma respeitosa. Vamos conhecer a nossa irmã. Irmã, a paz do Senhor Jesus, fala seu nome, fala um pouco sobre a senhora pra gente. Quanto tempo a senhora conhece a graça do Senhor Jesus? A paz do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento, para participar e colaborar e poder, contar a minha história, um pouco da minha história. Há quanto tempo a senhora está na presença de Deus, irmã? Tem uns 28 anos, graças a Deus. Mas antes eu já tinha sido evangélica de outra igreja, de outra... Só que, vamos chegar lá, irmã, só que nesse período só teve um conhecimento breve, né? Isso. Um conhecimento, mas não era tipo... Eu não entendia o que era Deus verdadeiro, Porque se eu entendesse, eu não tinha desviado. Porque hoje, eu sei que hoje eu não desvio. Porque eu conheço um Deus que é puro e verdadeiro. Só que tem passado muita luta até chegar aqui. Ah, tá. Irmã, o pessoal, a irmã, ela esqueceu de falar o nome dela, essa é a irmã Naí, tá? E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Irmã, fale sobre a sua infância. Hoje a senhora está aqui em Minas Gerais, mas a senhora é daqui? Como é que foi a sua vida lá no início? Minha vida, Deus que eu entendi por gente, foi uma vida de muita pobreza. Nós não tínhamos nada, não tinha comida, não tinha nada, remédio, a gente não tomava só do mato. A gente não tinha sapato, a gente não tinha roupa. A roupa era uma mudinha para sair e uma mudinha para ficar em casa. Ô, irmã, a senhora sempre morou aqui em Minas? Não, é lá no Espírito Santo, nós moramos no Espírito Santo, lá no estado do Espírito Santo, na Barra de São Francisco, que eu nasci, foi lá. Aliás, os outros irmãos não foi de lá, mas eu fui, já nasci lá, eu e mais umas duas crianças. Irmã, quantos irmãos eram vocês? Tinha pai, mãe, como é que era? Nós éramos 7 irmãos, só que minha mãe foi mãe de 15. 15 filhos? 15 filhos, tudo de tempo. Mas que ficou mesmo, que chegou a ficar, foi 7, Porque ela deixou umas 2 com as pessoas, que podia tratar melhor, e ela era uma mãe praticamente solteira, porque o marido dela tinha largado ela, e ela era muito judiada, não tinha onde morar. Então ela, então com nós ficou 7. Entendi. Mas, pessoal, vocês reparam o cachorro tá latindo ali, não? Ô, irmã, mas ela doou os filhos, mas morreu algum? Como é que foi? Por quê? Morreu. Ela deixou uns 4, assim, com as pessoas que podia mais, e ficou com os pequenos, Só que morreram por falta de tratamento, por falta de médico, por falta de comida mesmo. Então morreram à míngua. Então vocês passavam muita necessidade a ponto das crianças morrer de desnutrição. Morreu de desnutrição, de fome, pedia comida, mas não tinha. Então nós não sei nem como é que nós conseguimos criar, Porque a gente não tinha mesmo, a gente pegava coisa assim nas roças dos outros, para comer, para poder matar aquela fome ali. Ô, irmã, vocês moravam na roça ou vocês moravam na cidade? Como é que funcionava? Vocês trabalhavam? Como é que era? A gente morava na roça. A gente não conhecia nem a nossa cidade lá, que é a cidade de Vitória, do Espírito Santo. A gente não conhecia, não. Eu fui conhecer depois, uns anos, que eu já estava até mocinha. Mas antes era lá mesmo, pro lado da roça que a gente vivia. E a gente trabalhava tipo escravo, porque a gente trabalhava... Minha mãe ia para a roça com meu irmão, que era mais velho um pouco, e eu. E uma outra irmã minha, Só que a gente não sabia nem trabalhar. Mas a gente ficava lá, capinando, lá, com idade de 10 anos, a gente já ia para lá, para a roça. Capinar, com chuva, com sol. E a comida que eles davam a gente lá era angu e canjica, não tinha nem feijão.
Irmã, então a senhora e os seus irmãos não chegaram a frequentar a escola? Não, a gente frequentou a escola praticamente, eu não sei se foi uns 3 ou 4 meses, mas era muito difícil porque nós andávamos mais de umas 2 horas a pé. E aí a gente ia descalço, e aí lá na escola a gente via os meninos comer as coisas, mas a gente não tinha jeito nem de levar para comer. Entendo. Aí vocês acabaram desistindo da escola, então. Acabei desistindo. Eu mesmo sentia muita dor de cabeça, estambureando, então não conseguia estudar. Entendi. Ô, irmã, conta pra mim como é que era a crença de vocês aqui. Como a irmã quer falar alguma outra coisa? Quero falar sobre os meus irmãozinhos que morreram. A minha mãe era tão forte já nesse ponto que acho que ela sofria de ver aquilo acontecer. Então ela mesmo que dava o banho naquela criança que morria e botava no banco para velar. Ela chorava pouco, ela falava que não, nem ia chorar porque do jeito que estava vivendo, não tinha jeito, né? O pessoal, aqui na casa que a irmã mora tem um quintal, sabe? Com muitos animais, então os bichos estão aqui participando. Mas tá tudo bem, glória a Deus. Ô, irmã, então a senhora estava contando sobre os seus irmãos. Sobre a luta que a gente passava. A sua mãe, né? que chegou a lavar o corpo dos filhos para poder sepultar. Tudo isso ela fez, né? E firme, eu sempre achava que minha mãe era muito firme. Porque, né, ela nem chorar, ela não conseguia chorar, porque como é que ia chorar com a criança, né? A gente sabia que estava nas mãos de Deus. Entendi. Mas era muito difícil mesmo. Então a gente não tinha pai para ajudar em nada. Entendi. Então a minha mãe trabalhava, né, também até sem saúde. E o que a gente ganhava não era, eu não conhecia dinheiro. Eu trabalhei deu de sorteira, mas eu não conhecia dinheiro. Eu fui conhecer dinheiro depois de eu casada. Então a gente trabalhava a semana toda, né, assim, o dia meu que era, né, que eu trabalhava menos, mas ficava lá o dia inteiro batendo. Então meu irmão, minha mãe, então o que a gente recebia? 5 litros de comida, um fubá, uma canjica, arroz, a gente nem via falar, porque era muito difícil. Irmã, vocês estão ouvindo aqui como é que a infância da irmã, a adolescência e juventude dela foi muito difícil, né? Ô, irmã, qual era a religião que vocês conheciam? Como é que era a crença, o que vocês frequentavam na época? A gente já, Deus que nós nasceu, o que nós conhecia, era esse negócio de Umbanda. Pai de santo, espiritismo, essas coisas. Mas era só a Umbanda ou vocês frequentavam outro tipo de religião? Não, nós era católica. Entendi. Porque a gente ia na igreja, a gente ia na missa. Só que, né, a gente gostava muito dessas coisas. Eu mesmo não gostava, eu tinha um pouco de medo disso. Mas a minha mãe, em Deus que ela entendeu por gente, ela conhecia essas coisas. Ela não era de fazer mal para ninguém, mas ela gostava de ir, a gente acreditava nessas coisas. Era a religião que ela conhecia, né? A senhora deixou uma coisa, falou uma coisa muito interessante. O pessoal ia na missa, mas era o mesmo pessoal que ia lá no terreiro, no Pai de Santo, ia na missa também. A mesma coisa, a pessoa que fala que é católico, ele é católico, mas ele frequenta o que ele quer. Ele acha que não tem importância ir numa cartomante, ir num búzio, no tarô, ir numa mesa de umbanda. Eles não acham que tem diferença. Então, hoje eu sei a diferença. Pois é, irmãos, estão ouvindo aqui, né? Porque irmãos, isso acontece aqui na nossa cidade também. Só que não são todos os católicos hoje, né? Hoje a gente tem aí renovação carismática, canção nova. Só que na época da nossa irmã, né, o pessoal que ela via lá no terreiro era o pessoal que também frequentava a missa. Então ela tá contando pra gente, né, sobre o sincretismo religioso, que é aquela coisa da junção das religiões. Então, desde que a senhora se entende por gente, a sua família frequentava um terreiro. Sim, frequentava. Eu mesmo não gostava muito não, tinha um pouco de medo. Mas como minha mãe gostava, e quando a minha mãe, né, eu era pequena, eu ainda não tinha nascido, porque minha mãe frequentava essas coisas, então
a questão de entidade pediu minha mãe, aquela criança. Ah, tá. E falou com minha mãe que aquela criança ali que estava no ventre, quando nascesse, tinha que servir eles, tinha que ser uma rainha de mesa. Entendo. E minha mãe pegou e aceitou isso. Então minha mãe falou que aceitava. E eles falou a idade que minha mãe tinha que levar para eu ser desenvolvida na mesa de Umbanda. Entendi. Irmã, teve um evento na sua vida que a senhora me contou já há um tempo, que a senhora disse que a senhora ficou muito doente. A senhora ficou tão doente que eles chegaram a colocar a vela na sua mão. Aí a sua família te levou lá no terreiro. Foi por causa disso. Por causa dessa promessa que minha mãe tinha feito. Minha mãe não entendia nada. Mas aí então ela afirmou que daria e que levaria então, quando eu tivesse, eles falaram, quando eu tivesse menos 12 anos, tinha que levar. E a minha mãe esqueceu. E a gente, né, levou na vida ali e ela não lembrou disso. Então eu peguei um dia, né, eu caí de cama assim rapidamente, porque eu e meu irmão fomos no terreiro à noite. Nós estávamos com vontade de comer, então a gente foi catar uns gravetinhos para fazer, torrar um milho, né, para comer a pipoca. Então ali, de repente, caiu uns terrão assim em nós, era bosta de boi seca, só que aquele lugar não tinha boi. Então eu assustei e ele também, aí ele pegou, ainda falou, por que é? Ô bobo, por que você não chega? Fica aí fazendo gracinha pra gente, acaba de chegar. Mas ele achava que era meu irmão mais velho, que tinha mania de chegar assim, fazendo susto na gente. E nós correu pra dentro. Nós deitou. E eu acabei deitando na cama da minha mãe. Então, quando eu acordei de noite, eu já acordei queimando na febre, o olho vermelho. E ali eu fiquei durante 6 meses naquela cama. E tinha dia que eu não via nada. 6 meses? Foi 6 meses. E eles colocavam vela na minha mão, porque achavam que eu estava acabando de morrer. E aí, daí a pouco, eu voltava de novo. Então, um dia, foi um espírito lá em casa, um macumbeiro lá. E aí, hoje ele é crente. Ele morreu crente. Morreu depois que aceitou Jesus. Mas nessa ocasião, ele não era. Então, ele chegou... E logo ele fez aquela oração ali e falou com a minha mãe. Lembrou minha mãe da promessa que ela tinha feito, que ela tinha falado. Quando tivesse naquela idade, ia levar. A minha mãe lembrou. Então, aquela pessoa falou com a minha mãe. Se a senhora levar ela pode melhorar. Então, minha mãe pegou e saiu comigo. Eu ainda não estava aguentando. Depois que ele falou isso, no outro dia eu já comecei melhorando. Eu já sentei na cama e já comecei a querer levantar, mas eu até assustava, porque eu estava muito fraca e muito abatida. Então, eu dava vontade de sentar no pinico. Então, quando ali saía, era sangue. Era pedaço de sangue que saía. Então, eu não comia nada. Então, quando minha mãe levou eu lá, no caminho eu caía de dor. Meu Deus. E aí levantava de novo, ia levando, ia levando. Então chegou lá, eu acabei, né? Quando eu vi esse com aquele cântico lá, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eles me levou na mesa, então a entidade chegou. Irmã, então a senhora foi até lá com eles e nessa situação que a senhora estava muito doente, a senhora falou que ficou 6 meses sangrando, tendo tipo uma hemorragia, e depois que a senhora foi lá no terreiro, com a sua mãe te levou, a senhora começou a melhorar? Sim, melhorei e aí eu fiquei boa mesmo. E aí acabou com o problema. Mas aí já ficou aquele negócio que eu tinha que desenvolver. Então minha mãe ia, me chamava para mim ir, e eu não queria ir, não ficava com medo de ir, tudo que eu não queria, né, desenvolver. Mas chegou um ponto que eu acabei aceitando, né, que eu tinha que desenvolver. Bom, vamos parar aqui, a gente vai gravar a segunda parte para não ficar tão grande. Dá o seu joinha aí, coloca um comentário e a gente vai continuar ouvindo a história da irmã.